Santa Maria da Boa Vista é uma cidade banhada pelas águas do Rio São Francisco, no sertão do estado de Pernambuco. Com suas paisagens áridas e belas, é conhecida pelas plantações de uva e outras variedades de frutas, sustentadas por projetos de irrigação que transformaram o solo seco em terra fértil. Mas por trás do verde das videiras e da calmaria sertaneja, existe uma história marcada por medo, silêncio e violência. Foi ali no coração do sertão do São Francisco que surgiu uma figura que causou terror por vários anos, Gerry Adriane Gomes da Silva, mais conhecido como Nego de Lídio. Um nome que se tornou sinônimo de medo em comunidades inteiras. Dono de uma trajetória criminosa que mistura execuções brutais, fugas cinematográficas e uma rede de crimes, ele desafiou o Estado e construiu sua própria lei. Neste vídeo, vamos entender e conhecer um pouco da sua história e trajetória no mundo do crime. Gerry Adriane Gomes da Silva, conhecido como Nego de Lídio, é filho de Lídio Adolfo Gomes da Silva e de Maria de Lourdes Gomes da Silva. Ele nasceu em outubro de 1969. É natural de Recife e residia no município de Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano, distante mais de 600 quilômetros da capital do estado. Seus pais foram um dos primeiros moradores da Agrovila 15, do projeto Fulgêncio, em Santa Maria da Boa Vista, dando início à prática da agricultura, do plantio e a criação de animais naquela região. Não há informações claras sobre a sua infância e quando se deu o seu ingresso no mundo do crime. O que se sabe é que, com o tempo, ele construiu uma reputação violenta, tornando-se líder de um grupo criminoso que impôs sua própria ordem à margem da lei. Seu nome passou a circular entre os becos das vilas e nos corredores das delegacias, sempre associado a mortes, ameaças e desaparecimentos. Foi assim, envolto em mistério e medo, que Nego de Lídio tornou-se uma lenda viva do sertão pernambucano. Nego de Lídio tem uma história longa no mundo do crime. Ele é suspeito de ser o autor de pelo menos 25 homicídios em Santa Maria da Boa Vista, no interior do Pernambuco e região. Um dos primeiros homicídios de que foi apontado como autor foi a execução do líder sindical Fulgêncio Manoel da Silva, que morreu com um tiro nas costas, em 1997. Fulgêncio era presidente do Diretório Municipal do PT em Santa Maria de Boa Vista e presidente da Associação dos Produtores Rurais do Norte do Projeto Caraíbas e um dos fundadores do assentamento que levaria o seu nome como homenagem após a sua morte, passando a se chamar Projeto Fulgêncio. Segundo a Polícia Federal, na época as agrovilas do Projeto Fulgêncio eram controladas por uma quadrilha de 20 criminosos, liderada por Nego de Lídio. O grupo era acusado de assassinatos, roubos de cargas, assaltos e de comandar o plantio de maconha no projeto. Devido à violência no assentamento, o morador e agricultor Mário Aureliano da Silva chegou a enviar na época uma carta ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 16 de maio de 2004. A carta demonstrava o medo imposto pela quadrilha de Nego de Lídio às famílias do projeto Fulgêncio. A tragédia da família do agricultor Mário Aureliano da Silva começou no dia do Natal de 2002. Seu irmão, Sebastião Aureliano da Silva, de 68 anos, descansava na porta de casa quando foi surpreendido por 12 homens da quadrilha de Nego de Lídio, que o executaram a tiros de fuzil, pistola e espingarda calibre 12. A mulher de Aureliano da Silva, Maria das Graças, e o filho, Ronaldo, que estavam dentro da casa, ficaram feridos. O crime teria ocorrido por causa de uma briga de bar entre um dos integrantes da quadrilha de Lídio e um parente do agricultor. Uma sobrinha de Aureliano da Silva prestou queixa do assassinato à Polícia Civil. 4 dias depois, o grupo de Lídio voltou para executar o restante da família. O sobrinho do agricultor, Sandro Rogério do Nascimento, de 24 anos, foi morto a tiros. Na época, ninguém quis prestar depoimento por medo, afirmou o chefe da Polícia Federal em Salgueiro, João Evangelista. Nego de Lídio também seria o autor da morte de José Nilton Freire Rodrigues da Silva. A vítima, que trabalhava como motorista de ônibus, foi morto no dia 30 de maio de 1999, na cidade de Santa Maria da Boa Vista. Em razão desse crime, ele foi condenado a 18 anos de prisão, em 2019, pelo Tribunal do Júri da capital pernambucana.
A realização do julgamento foi transferida da comarca original para a cidade de Recife em razão da periculosidade do réu, o que justificou o pedido do Ministério Público para o desaforamento do caso. Outro crime atribuído a Nego de Lídio e sua quadrilha foi a execução da vítima Valmir Rodrigues da Silva, ocorrido em 2002. A vítima, após ser morta, teve o corpo ocultado, sendo posteriormente desenterrado e incinerado pelos criminosos. Por esse crime, ele foi sentenciado a mais de 16 anos de prisão. Em 2010, Nego de Lídio também foi condenado a mais de 15 anos de prisão por tráfico de drogas, em uma ação penal que tramitava na Vara Única da comarca de Santa Maria da Boa Vista. Na sentença, o juiz destacou a periculosidade do criminoso ao relatar, abre aspas, para se ter uma ideia da periculosidade do acusado, a única testemunha que teve coragem de depor contra os integrantes da quadrilha que ele chefiava foi ameaçada de morte e teve de sair da cidade, estando hoje amparada pelo Programa de Proteção a Testemunhas, Provita, fecha aspas. A condenação foi apenas mais uma entre as diversas ações que pesavam contra ele, revelando a estrutura de uma organização criminosa bem articulada, com forte presença em áreas rurais e urbanas do sertão pernambucano. O caso evidenciou não apenas o poder de intimidação do grupo liderado por Nego de Lídio, mas também a dificuldade do sistema de justiça em proteger aqueles que ousavam romper o silêncio imposto pelo medo. Jerry Adriani é ainda acusado de liderar 2 assaltos a carros fortes em 2001, no município pernambucano de Ouricuri, juntamente com a quadrilha de Jardiel Ribeiro Dantas. Ele é apontado como responsável pelo primeiro registro de roubo a banco em cidades do interior do estado da Bahia, no município de Ribeira do Pombal, em 2003, sendo considerado o pioneiro do chamado Novo Cangaço, modalidade de crime organizado no Brasil, caracterizada por grupos armados que invadem cidades pequenas e médias, geralmente durante a noite, para roubar bancos e instituições financeiras. Nessa ação, os criminosos utilizaram armamento pesado, bloquearam entradas da cidade e espalharam o terror por horas, uma tática que viria a se repetir em diversas partes do Nordeste e outras regiões do país nos anos seguintes. O episódio marcou o início de uma era de ataques coordenados, nos quais o poder de fogo e a organização dos criminosos lembravam práticas militares. A ousadia e a brutalidade do crime chocaram as autoridades e a população, inserindo Nego de Lídio não apenas nos registros policiais, mas também na história do crime organizado nacional, como um dos precursores dessa nova e violenta forma de agir. Em dezembro de 2014, enquanto cumpria a pena de 47 anos de reclusão, Nego de Lídio fugiu da penitenciária Barreto Campelo, localizada na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, através de um túnel, se aproveitando de um momento em que o presídio ficou sem energia elétrica devido à explosão da subestação de energia de Curado, em Recife. A fuga, cuidadosamente planejada, escancarou mais uma vez a fragilidade do sistema penitenciário diante de criminosos com forte articulação externa. A notícia repercutiu em todo o estado, reacendendo o temor nas regiões onde sua quadrilha já havia atuado com brutalidade. Por semanas, helicópteros e forças especiais varreram o sertão e áreas próximas à fronteira com a Bahia e o Piauí, mas Nego de Lídio parecia ter desaparecido no vento, deixando para trás apenas rastros de uma fuga cinematográfica e o silêncio de quem teme seu retorno. Ele cumpria a pena enquanto aguardava pelo julgamento por 3 júris populares. Em março de 2018, Nego de Lídio foi preso no município de Redenção do Gurgueia, a 661 quilômetros de Teresina. Durante a prisão, ele portava documentos falsificados em nome de um irmão, já falecido, e era conhecido na localidade como Seu Zé. O criminoso estava atuando como comerciante de gado, com a compra e venda de bovinos. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi preso em uma fazenda na zona rural de Redenção do Gurgueia. Com ele foram apreendidas 2 pistolas calibre 38, uma espingarda calibre 12 e mais de 80 munições para as 2 armas. O foragido foi preso em uma operação conjunta realizada pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, BEP, e da Polícia Militar do Piauí, além do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Piauí e o apoio da Força Tarefa Bancos de Pernambuco, o que possibilitou a sua captura. Porém,
Algo que parecia improvável aconteceu novamente. Em julho de 2020, Nego de Lídio fugiu da penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no agreste de Pernambuco, a cerca de 80 quilômetros do Recife. A fuga ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h30 da manhã. Conforme notícias da época, criminosos fortemente armados chegaram de carro na penitenciária, colocaram explosivos no muro que dá acesso ao setor da disciplina, abriram um buraco no muro da unidade e dispararam contra a guarita com armas de grosso calibre. Os criminosos ingressaram na unidade e foram diretamente para o pavilhão que dava acesso aos presos de elevada periculosidade, explodiram a parede e conseguiram entrar. Como resultado dessa ação ousada, 27 detentos. Fugiram dentre eles Nego de Lídio. Os bandidos que elaboraram a fuga espalharam dezenas de grampos na pista principal e abandonaram um carro nas proximidades do presídio. Deixaram para trás ainda explosivos e cápsulas de munição. Durante a explosão, um cachorro da Secretaria Executiva de Ressocialização foi morto. Nenhum policial penal ficou ferido durante a ação. A capacidade original da penitenciária era de 550 detentos, mas contava, antes da fuga, com 1.971 presos, apontou à época o secretário de Justiça Pedro Eurico. Desde sua última fuga da penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro, Nego de Lídio desapareceu sem deixar rastros, e não há informações confirmadas sobre seu paradeiro atual, alimentando especulações sobre seu destino. Sua ausência alimenta especulações, enquanto alguns acreditam que ele possa ter reorganizado sua rede criminosa, outros sugerem que tenha encontrado um fim silencioso. Enquanto isso, o nome de Nego de Lídio permanece envolto em mistério, como uma sombra persistente no imaginário do sertão pernambucano. O que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e uma sugestão de história que gostaria que fosse contada pelo canal. Assim saberemos que você assistiu até o final. Curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima.